Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Futirigues, tá certo? Cara, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí, dá essa força, tá? Deixa o seu like, importante, tá? Vai lá na nossa rifa, tá? R$ 15.000 para o primeiro prêmio, ou um iPhone X15, ou mais um PlayStation 5, mais uma TV 4K, tá certo? R$ 1,99 cada número, o link tá na descrição ou no cardzinho aqui, ou vai em funtirinhas.net, participe, adquira seu número. Sorteio dia 9 de dezembro, sábado, às 19 horas no canal da Loteria Federal. 19 horas no canal da Loteria Federal, tá certo? Para quem comprar mais números, R$ 15.000 para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo e 8 mil para o terceiro. O link também tá na descrição. E bora lá, vamos falar de seleção brasileira. Eu fiz aqui deixa eu ver se aparece, ó, 3 opções diferentes para o Fernando Diniz, de acordo com o que pode fazer. Contra o argentino, até seguir o trabalho, tá? Eu acho que o Fernando Diniz tem alguns erros nesse começo de trabalho na seleção. A gente entende, eu não fui contra ele chegar, até acho que queria ver ele na seleção brasileira. Não acho que é desastre total, né? Eu fiz o pós-jogo de ontem falando sobre isso, não acho que é desastre total, não acho que a geração é ruim, porque a gente sempre se pega, ai não, mas os jogadores são horríveis. Cara, não é. Pô, o Brasil tem aí dois jogadores atuando agora, né? 3 jogadores titulares do Real Madrid, Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Isso não é geração ruim, tá bom? O Brasil tem jogadores em vários times do primeiro escalão do futebol mundial, jogadores muito bons, jogadores muito de sucesso aqui no Brasil também. É muito fácil a gente ter um discurso simplista, falar, a geração é ruim. Não, a geração do Neymar, que o Neymar tá bastando para essa, acho que sofreu mais do que essa nova, tá? Eu acho que o Brasil tem dificuldades, principalmente nas laterais, isso eu acho que é geracional, tá? E o Brasil tem muita dificuldade na criação, no meio ofensivo. Por quê? Porque o Brasil quis copiar a Europa, e aí é uma coisa de geração como um todo, não é só a seleção brasileira, é de olhar para a Europa. O que vem de ponta? Vamos formar ponta e esquece das outras posições, porque basicamente é isso que a gente vê no Brasil. O Brasil tem um monte de pontas, um monte de jogadores de lado de campo, ofensivos, que brigam por posições. Lá você tem, lógico, os melhores, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, etc. E o Rafinha, por exemplo, e tem um monte. Aí você vai Antony, você vai o PP mesmo no Porto, o Galeno no Porto, tem um monte de pontas em vários times. E, cara, isso tem de baseada. Agora, criação e laterais, o Brasil sofre bastante. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu tô aqui eu tô baseando essas formações táticas em cima dos jogadores que estão convocados, tá? Porque o Brasil enfrenta a Argentina lá na próxima rodada, na eliminatória no Maracanã. Jogo bem difícil, tá? E eu fiz 3 opções, tá? O Fernando Diniz está usando o Brasil um 4-3-3 móvel, tá? Não é um jogo posicional, é um jogo aberto, como ele tá fazendo no Fluminense, é o tal do jogo funcional. O Rodrigo é a chave desse jogo funcionar, mas eu acho que o Brasil perde muito, e falei no pós-jogo, de jogar nesse 4-2-4, basicamente, com o Rodrigo com a responsabilidade de ser o criador, quando ele devia ser um auxiliar na criação e não o principal articulador. O Neymar sofreu isso com o Tite, né, de ser o principal articulador, né, justamente por essa carência da seleção brasileira. Eu acho que ele poderia ser um criador a mais, e o Rodrigo tá passando pelo mesmo. E aqui eu montei um time até no esquema mais europeu, esse 4-3-3 do Diniz, mas mais europeizado, para mostrar que tem onde ir, tá? Vamos lá. O Brasil no 4-3-3 do Diniz, no meu ponto de vista, deveria funcionar da seguinte maneira: com o Alisson no gol, obviamente. A lateral direita, na linha de 4, tem que ser o Emerson Royal, gente. Ele não convocou outro, tá? Ele não convocar o Ian Couto é erro do Diniz, porque o Ian Couto, se não for o melhor lateral brasileiro no futebol europeu hoje, é um dos. Mas tá jogando muito bem no Girona, que é líder do Campeonato Espanhol, tá? O Girona, líder do Campeonato Espanhol, com o Ian Couto jogando muita bola. Enfim, é o Emerson Royal. Não acho que o PP jogando uma linha de 4 defensiva vá contribuir. Ele vai sofrer muito para marcar o ataque da Argentina. Então, Emerson, não que o Emerson não sofra, tá? Mas Emerson Royal lateral direito. Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Acho que o Marquinhos sofre muito. Eu consideraria muito jogar com o Bremer na zaga ou com o Nino no lugar do Marquinhos. O Marquinhos não vem bem, mas ele é o capitão da seleção na ausência do Casemiro e do Neymar. Então, Marquinhos, Gabriel Magalhães. E na lateral esquerda já tiraria o Renan Lodi, meteria o Carlos Augusto mesmo. E vamos com o Carlos Augusto. Carlos Augusto hoje é melhor que o Renan Lodi. O Renan Lodi, desde que saiu do Atlético Paranaense, teve
alguns momentos jogando bem no Atlético de Madrid, mas só. Então, assim, ele vem com espaço na seleção seguidas vezes. Não acho que o Arana tinha que ser reserva ou deixar de ser uma opção em detrimento ao Renan Lodi, mas o Diniz convocou, né? Até falei no vídeo da convocação, gostei muito da convocação, mas acho que ele abriu mão de alguns jogadores interessantes, o Guilherme Arana é um deles. Mas enfim, essa seria a linha defensiva. No meio de campo, que para mim é a chave de tudo. Por quê? Todo jogo, o grande responsável pelo jogo acontecer é o meio de campo. Você tem que ter um meio de campo forte o suficiente para aguentar o baque de conduzir os setores, porque não adianta você ter um meio de campo extremamente despovoado, porque você vai fazer muita ligação direta. E sendo ligação direta, muitas vezes você acaba manjado. Então, eu escalaria esse meio de campo com um trio de volantes, mas que tem capacidade de criação. Ou seja, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Joelinton. Os três juntos como volantes e meias, né? Como meio-campistas. Porque eles têm o que oferecer na criação e têm o que oferecer na marcação. Com o Bruno mais recuado, se jogasse o André, aí o André mais recuado, o Bruno e o Joelinton à frente, mas com o Douglas Luiz junto, Douglas Luiz à frente do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães fazendo a função de 5, a função do Casemiro, tá? Mas que não seria desobrigado a ajudar no ataque. Eu acho que seria muito importante, inclusive. Tá? Mas na visão do Diniz, o André pode fazer essa função, por quê? Porque o André, ele até joga de zagueiro algumas vezes com o Diniz na necessidade, como ele fez contra a Colômbia, tá? Então, mas eu colocaria Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Joelinton para jogando no meio de campo. Por quê? Porque o meio de campo estaria mais forte para aguentar o baque de um jogo difícil e teria a possibilidade de chegar ao ataque. O Joelinton era atacante, gente. Até algumas oportunidades o Ed Howe até escala ele em determinados momentos de alguns jogos do Newcastle como atacante, se precisar, né? Chegando para finalizar. Então, o Joelinton é um meio-campista que tem como característica nesse momento da carreira de pisar dentro da área para finalizar jogadas também. Então, ele vai auxiliar na criação. Você tira um pouco da criatividade para aumentar a força do meio de campo, mas você tem também jogadores nesse meio de campo que são criativos para chegar. O Douglas Luiz está fazendo a melhor temporada da carreira dele, jogando pelo Aston Villa com gols e assistências, jogando como um segundo homem de meio de campo. E faz uma excelente temporada. A temporada do Douglas Luiz na Premier League é melhor do que a do Bruno Guimarães e é melhor que a do Joelinton. Então o Douglas Luiz tem que jogar mais à frente, tem chegada ao campo de ataque para finalização. Então eu colocaria os três, tá? E na parte da frente, Rodrigo do lado direito, como faz no Real Madrid, quando joga com 3 atacantes. Gabriel Martinelli do lado esquerdo, porque o Vinícius Júnior vai ser cortado, né? Não vai ficar para o jogo da Argentina. Ele mesmo falou que acha muito difícil ele estar no jogo. E o Endrick à frente. Por que o Endrick e não o Paulinho? Por que o Endrick e não o João Pedro? Por que o Endrick e não o Gabriel Jesus, que provavelmente também não vai jogar, né? Porque tá machucado, foi convocado machucado, o Diniz manteve a convocação dele. Pela mobilidade do Endrick. Ele tem por característica, e isso é bom para o Diniz, se movimentar. Então ele vai vir buscar a bola, ele não vai ficar preso como um 9, ele não é um 9 fixo, ele é um 9 móvel. Tá? Ele é um jogador que joga se movimentando. Tanto que no Palmeiras esse destaque dele aumentou muito por causa justamente da movimentação. Ele está sendo um segundo atacante, né? Como o Palmeiras está jogando com dupla de ataque, num 3-5-2, e ele e o Breno Lopes estão fazendo essa troca de posições, né? Os dois voltam para marcar, mas o Breno Lopes mais como 9 do que o Endrick mais segundo atacante. Então eu colocaria nesse 4-3-3 desse jeito: Rodrigo, Martinelli e Endrick à frente. Mas também fiz outras duas formações. Uma num 4-4-2 em losango, com o mesmo meio de campo, a mesma linha defensiva, só que o meio de campo com os três também, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Joelinton, ou o André para fazer até essa saída de bola. E o Rafael Veiga como meia, jogando na função de meia ofensivo. Por quê? Ele teria um meio de campo povoado atrás dele, não teria essa preocupação toda de marcação, lógico que vai ajudar, porque faz parte do futebol, mas não seria apenas focado no defensivo, e sim na criatividade. Querendo ou não, ele é o meia ofensivo que a gente tem, tá certo? Ele tem que estar jogando. Seria o Paquetá, eu acho que o Paquetá seria titular da seleção, e eu acho que o Brasil tem que se preparar para o Paquetá, tá certo? Inclusive tem que voltar a ser convocado, porque tá acontecendo lá o problema dele e a gente não tá sabendo de nada, mas enfim. Rafael Veiga escalado como meio ofensivo e Martinelli e Rodrigo como dupla de ataque, jogando como dois atacantes. Ou que fosse o Martinelli e o Endrick, ou que fosse o Rodrigo e o Endrick, para ter essa mobilidade, cara. Até o Paulinho mesmo jogando, porque o Paulinho joga como dupla de ataque muitas vezes no Atlético Mineiro junto com o Dunk,
né? Às vezes em alguns jogos não, mas muitas vezes, e a maioria dos gols do Paulinho surgiram jogando como dupla de ataque, jogando como um parceiro num 4-4-2 do Galo, ou no 3-5-2 do Galo. Então, pode funcionar também, tá? Esse é o 4-4-2. Mas o que eu acho que vai funcionar mesmo é um 3-5-2, tá? O Brasil tentando emular, na verdade, aquele Brasil do Penta, só que com um meio de campo mais combativo, com os mesmos jogadores, tá? Nesse 3-5-2, o Brasil ficaria com o Alisson no gol, a linha de defesa com Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães, ou Nino, Marquinhos e Gabriel Magalhães, ou Nino, Bremer e Gabriel Magalhães, mas Marquinhos não sai de titularidade do Brasil, tá? Então, Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães. Na frente, o mesmo trio de meio de campo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Joelinton. Nas alas, aí sim, o PP do lado direito como um ala e não como um lateral, vai ajudar na marcação, mas você vai ter a cobertura de um terceiro zagueiro, então você não vai ter essa obrigatoriedade toda de ter que finalizar ou de ter que fazer aquela marcação como um lateral faz. PP como ala do lado direito, Carlos Augusto como ala do lado esquerdo, porque é mais do que a função que ele está fazendo nesse momento como jogador da Inter de Milão e como ele fez como jogador do Monza, jogando como um ala, né, numa formação de 3 zagueiros. E à frente a mesma dupla de ataque, Martinelli e Rodrigo, ou do mesmo jeito que eu falei, Endrick e Martinelli, Endrick e Rodrigo. Enfim, eu acho que o Brasil num 3-5-2 vai ter mais possibilidades, mas eu acho difícil que o Diniz mude. Eu acho que ele vai manter no 4-3-3. E mantendo um 4-3-3, para mim, é esse desenho com o meio de campo mais forte, mais pesado, para conseguir desenvolver o jogo. Porque ele de peito aberto, como ele fez contra a Colômbia, achando que vai amassar qualquer adversário, é muito difícil, demanda muito tempo. E nem o Fluminense dele tem essa característica, porque ele tem um meio de campo mais pesado e criativo, com o Ganso como armador, com o André e com o Martinelli do Fluminense, muitas vezes, ou com o André Alexander, enfim, como ele usa esse meio de campo. Quando ele vai ousar, ele não tira a criatividade, ele mantém a criatividade quando entra o Lima, por exemplo, entendeu? Então, assim, o Arias no Fluminense ajuda muito, o Keno no Fluminense ajuda muito, e o Cano, por mais que seja um 9, ele se movimenta muito também, ele oferece condições de passe. Você, hora ou outra, você vê o Cano na ponta, né? Porque ele vai buscar o jogo, ele vai estar lá, ele vai estar presente, ele não é aquele 9 estático como um 9 centroavante clássico, né? Ele é aquele 9 que se movimenta, que está em vários lugares do campo. A própria final da Libertadores mostra isso, o Cano marcando no campo de defesa. Então, é isso, eu acho que tem possibilidades, eu não acho que é terra arrasada como muita gente acha, é normal o torcedor brasileiro fazer isso. Ah, é todo mundo ruim, isso é geracional, toda geração tem isso. A geração atual não é tão boa quanto a anterior. Era assim na geração passada, foi assim na geração dos anos 90, tá? O torcedor brasileiro é impaciente com o Brasil ganhando 2 Copas em 3, sendo finalista de outra. O torcedor brasileiro era impaciente, xingava, vaiava, falava que não era tão boa quanto a geração dos anos 80, mesmo a geração dos anos 80 não tendo conquistado. Depois a geração dos anos 80 não era tão boa quanto a dos 70, dos 70 não era tão boa quanto a dos 60, e assim sucessivamente. Isso é tradicional do torcedor brasileiro. Não acho que é terra arrasada, acho que tem muito talento à disposição, mas o Brasil precisa gerar melhores laterais e melhores meia ofensivos, tá? O Brasil não pode abrir mão da sua história para copiar e tentar emular modelos europeus. O Brasil tem que entender que a gente, como país do futebol, teoricamente, porque eu nem acho que é mais, mas a gente, como país do futebol maior campeão da história das Copas do Mundo, a gente não pode abrir mão da nossa história só para tentar copiar o que a Europa faz, porque você vira mais do mesmo. O Brasil tem que ter essa diferença com relação aos outros, né? Quando alguém vai enfrentar o Brasil ou algum time brasileiro, tem que saber que tem alguma coisa ali a mais. E a gente está virando mais do mesmo. E isso é muito ruim. Só que isso não é culpa do Diniz. Isso é culpa de clubes, isso é culpa de clubes que pensam só em venda e não em formação. Então isso acaba, querendo ou não, espirrando na seleção. Mas eu quero saber sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe, vai lá na nossa rifa infutirinhas.net. Já já o Pepe tá de volta, porque ele está de mudança, então não tá sem internet ainda na casa dele, mas já já tá tudo certo e ele estará aqui conosco, beleza? Um beijo, um queijo, até logo.